vamos então de respondendo directs hoje de novo para vocês. Então assim, como o volume de directs está muito grande, eu resolvi ficar trazendo para vocês esses respondendo directs através de vídeos, porque eu entendo que o vídeo para vocês é muito melhor do que só escrever lá, é uma coisa mais calorosa. Eu gosto de falar com vocês com as mãos, com os olhos, com a emoção. E então eu vou começar a responder os directs de vocês, mas gente, calma, pelo amor de Deus. Eu demoro porque é muita coisa, mas eu tô separando os directs e eu vou começar a responder pra vocês por aqui, tá? Eu não vou expor ninguém, não vou falar o nome de ninguém, pelo amor de Deus, jamais. Mas quem sabe seu direct não aparece aqui? Então continue mandando as dúvidas de vocês, tá bom? Então nós vamos começar. Então, a dúvida que eu vou responder hoje é essa dúvida aqui, galera, ó. Tá? Então, assim, início de tratamento, queda de cabelo. E aí, o que acontece? Então, vamos lá? A primeira dúvida que eu vou responder é essa que vai aparecer aqui, eu vou colocar pra vocês aqui, tá? Então, assim, ele tá falando que tá com uma queda de cabelo, com diagnóstico de HIV e que ele iniciou a terapia. Então, ele estava querendo entender o que estava acontecendo. E ele ainda fala que teve algumas falhas, né? Apresentando algumas falhas no couro cabeludo. Então, a gente precisa entender que a infecção pelo HIV ela é uma infecção generalizada e assim como infecções, a gente pode ter queda de cabelo. Tem que entender que, assim, tem a questão que para muitas pessoas acaba sendo um estresse o diagnóstico, né, porque passa muitas coisas pela cabeça, é um diagnóstico que infelizmente ainda vem carregado de preconceito. Quando a gente fala em HIV ou fala assim AIDS, porque são coisas diferentes, que fique claro isso aqui para vocês, a gente automaticamente a nossa memória acaba trazendo pra gente um diagnóstico muito sombrio, né? Muitos pacientes relatam para mim que a primeira coisa que vem à cabeça é morte. E é compreensível que seja assim, porque lá, né, nos anos 80, quando descobriu-se a doença, quando a gente estava começando a entender o que estava acontecendo, realmente era um diagnóstico muito complicado e as pessoas acabavam morrendo. Aí depois acabou-se iniciando-se a terapia, que era uma terapia muito complicada, uma terapia com muitos efeitos colaterais, e muitas pessoas ainda assim acabavam morrendo, porque às vezes não conseguiam fazer o tratamento, porque as complicações do tratamento era tudo muito complexo e muito difícil. Então, a gente tem que entender que tudo aquilo que gera muito estresse no nosso organismo, né, o nosso sistema imunológico ele vai ficar abalado. E eu já tenho um sistema imunológico complicado, já baixo, pela própria infecção. Aí, eu recebo o diagnóstico de uma doença que a maioria das pessoas, às vezes, o que vem na mente dela é morte. Vou morrer, e agora? Vem o desespero. Então, isso também faz com que porque eu sempre comparo o meu sistema imunológico a um polvo. Então, pensa num polvo com seus tentáculos. E eu falo que cada parte do sistema imunológico é um bracinho do polvo. Por que eu gosto de dar esse exemplo? Porque eu tenho algumas situações que vão me ajudar a que o paciente que convive com o vírus HIV entenda o que está acontecendo com ele, e pacientes que não convivem com o vírus HIV também entendam. Então, assim, o polvo, para mim, é um exemplo que eu acho perfeito, né? Então, digamos assim, que eu tenho um paciente que convive com o vírus HIV, ele já fez o diagnóstico, ele já fez o tratamento, ele está indetectável, então eu sei que o bracinho do sistema imunológico dele referente ao CD4 tá bom, na maioria dos pacientes, tá, gente? Então, por quê? Quando eu tenho o vírus muito alto, a presença do vírus HIV, ele vai destruir o meu sistema imunológico. Então, assim, eu tenho o vírus alto, o sistema imunológico CD4, especificamente, baixo. Quando o paciente começa a fazer o tratamento do HIV, o medicamento ele vai impedir que o vírus se multiplique, que haja multiplicação viral. Então, o que vai acontecer? Não havendo vírus, ele vai diminuir. Eu tenho vírus para destruir o sistema imunológico? Não. Então, meu sistema imunológico da parte CD4 aumenta.
tá? Então, assim, quando eu faço diagnóstico, quando eu não trato, eu estou assim, carga viral alta, CD4 baixo, eu começo a fazer o tratamento, eu faço isso aqui, ó, porque o medicamento não deixa o vírus aumentar, ele vai diminuir. Então, eu faço isso aqui. Eu não tenho vírus, logo eu não tenho ninguém para destruir a minha imunidade do CD4. Beleza? Beleza. Dito isso, mesmo assim, eu tenho pacientes que convivem com o vírus HIV e que fazem infecções de repetição? Tenho. Aí você vai me perguntar, ué, mas meu CD4 tá bom, ó, tá alto, tá aqui. E aí eu vou falar para vocês dos outros bracinhos, porque quando a gente fala em sistema imunológico, a gente tem que entender que é uma coisa complexa. Por isso que quando vocês me procuram pra gente fazer uma consulta que envolve infecções de repetição, infecções oportunistas, é uma consulta demorada, porque eu preciso entender várias coisas, desde hábitos alimentares, hábitos sociais, a parte profissional, a parte do estresse, né? Então, assim, eu tô explicando isso para vocês entendam que tem a questão do estresse envolvida aí também com o diagnóstico, tem a questão da infecção aí também. É que nem quando eu tenho queda de cabelo por sífilis, né? Eu também tenho queda de cabelo por sífilis, então que também é uma infecção generalizada. Então a gente precisa entender que independente da causa, não é uma coisa só, não é uma causa. Eu não posso, de repente, focar numa coisa muito pontual. Ah, é só isso, tá? Mas fato que, assim, que é uma boa notícia é que vai passar, a queda de cabelo vai melhorar, tá? A terapia, ela traz muitos benefícios. E, às vezes, quando a gente começa a terapia para o paciente, alguns pacientes podem, sim, apresentar alguns efeitos colaterais. Mas, geralmente, são efeitos passageiros. Os mais comuns são dores de cabeça, mas são dores de cabeça muito leves. Tem paciente que me fala, eu só percebi porque você falou que podia aparecer, doutora, senão eu não tinha nem percebido, porque é tão levinha. Às vezes um pouquinho de gases e um pouquinho de diarreia. Assim, se você for ler em bula, existem outros efeitos. Eu vou estar contando pra vocês o dia a dia, a prática, que é o que os pacientes me relatam. Eu senti isso, eu senti aquilo, não senti nada. A maioria não sente nada, gente. Então, se eu for colocar em porcentagem, eu acho que 98% não sente nada quando a gente inicia a terapia. Digamos aí que 2% sente, da forma que eu falei pra vocês. Dos efeitos na prática, que são mais relatados pra mim, são cefaleia, mas muito leve, que não chega a atrapalhar nada. E muitos me falam, eu só percebi porque você falou. Diarreia também 2 dias e já passa, e também não é nada intenso. E também gases. Mas esses efeitos tendem a passar. A maioria dos pacientes relatam assim, 7, 10 dias, mais para cefaleia, mas diarreia geralmente é 2, 3 dias e passa. Isso é a experiência dos meus pacientes, tá, gente? Então, assim, claro que eu sempre falo que medicina não é matemática, não é uma ciência exata e não vai ser igual para todo mundo. Assim como eu falei para vocês que a maioria não sente nada. Eu falo, não, tô ótimo. Porque quando a gente inicia a terapia, a gente dá um retorno precoce para o paciente que tem que ser em 30 dias após o início da terapia, para a gente ver como que o paciente está, se ele teve algum efeito colateral muito grave, né, e como que ele está se sentindo, pra gente dar aquele suporte. Mas a maioria dos pacientes vem super tranquilo, numa boa, tá bom? Então, respondendo a dúvida, é isso, né, é uma infecção, mas vai passar. E uma coisa que eu queria pontuar também é que eu comecei a falar do estresse, que quando a gente vai falar de estresse, sistema imunológico é um mundo de coisas que a gente precisa falar e entender. E aí as informações vão vindo assim. Existe uma coisa que chama alopecia areata, tá? Que são falhas que eu apresento no couro cabeludo. Elas formam tipo bolas assim, sem cabelo. Eu vou colocar uma fotinha aqui pra vocês verem. E ela é causada por estresse. Então, quando ele fala que começou a apresentar falhas, não dá pra, né, é difícil você falar sem ver o paciente, mas pode ser alopecia areata pelo estresse, mas pode ser uma queda de cabelo pela infecção também. Mas a notícia boa é que vai passar, vai melhorar.
Geralmente a alopecia areata a gente acaba tratando às vezes com corticosteroides associados, tá? E o HIV a gente trata a infecção. É isso, espero que você tenha entendido. E vamos seguir seu tratamento, vida que segue, que eu sempre falo dos meus pacientinhos lindos, maravilhosos. E a vida continua. É isso. Um beijo.